E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Quem aí já teve uma ideia que parecia valer ouro, mas bateu aquele medo de gastar uma fortuna só para descobrir que estava no caminho errado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nessa fronteira. Vamos decifrar o padrão por trás dos grandes sucessos e, claro, dos fracassos épicos, para que a próxima grande ideia de vocês tenha muito mais chance de dar certo. E ó, antes da gente começar pra valer, aquele pedido rápido que ajuda demais a gente. Se curtirem o conteúdo, deixem o like. Se conhecerem alguém que está precisando ouvir isso, compartilhem. E comentem aqui embaixo qual outro caso de sucesso ou fracasso vocês querem que a gente analise. Seguir o canal é o que nos dá gás para continuar criando. Conto com vocês, hein? Certo, vamos ao que interessa. Pensem assim: todo mundo que empreende está basicamente numa encruzilhada. De um lado tem o caminho da validação inteligente, testar rápido, testar barato. Do outro, tem a trilha da suposição cara, construir algo gigante baseado só em eu acho que. A gente vai explorar primeiro o caminho da oportunidade, depois o do risco, e no final eu vou mostrar a fórmula para escolher o caminho certo. Vamos começar pelo caminho esperto. E aqui, a grande estrela tem nome: MVP, ou Produto Mínimo Viável. Esquece a ideia de construir um prédio inteiro de uma vez. Pensa em testar só a fundação primeiro. Os gigantes que a gente conhece hoje, eles não nasceram gigantes. Eles nasceram de pequenos e brilhantes experimentos. E aqui está o pulo do gato que muita gente entende errado. Um MVP não é sobre entregar algo mal feito, incompleto, uma versão pobre da sua ideia. É o total oposto. É a versão mais estratégica, mais inteligente do seu produto, feita com um único objetivo: responder à pergunta mais importante de todas com o mínimo de esforço e grana possível. Tem alguém aí que realmente quer isso? E para provar, vamos pegar um caso clássico: o Dropbox. Imagina só a dificuldade de explicar um serviço de sincronização de arquivos na nuvem lá em 2007. Era uma coisa super complexa, quase mágica para a época. Em vez de torrar milhões desenvolvendo a tecnologia, os fundadores tiveram uma ideia genial, absurdamente simples. Eles fizeram um vídeo. E o método foi esse aqui, de uma simplicidade que desarma. Primeiro, um vídeo demo de 3 minutos. Detalhe importante: o produto não existia ainda, eles só simularam como ele funcionaria. O resultado foi uma explosão, uma lista de espera gigantesca em pouquíssimas horas. Eles validaram a demanda do mercado sem escrever uma única linha de código complexo. Isso, pessoal, não é só economizar dinheiro, é comprar certeza antes de gastar. E se vocês acharam o caso do Dropbox inteligente, esperem só para ver o do Airbnb. Eles provaram que uma validação pode ser ainda mais simples, mais raiz. Antes de virar esse gigante global, o Airbnb era, literalmente, só 2 caras com os colchões de ar na sala de casa, tentando levantar uma grana para pagar o aluguel. Olhem a simplicidade disso. Eles tiraram umas fotos do espaço deles, criaram uma página na internet super básica e fizeram a única pergunta que importava: alguém pagaria para dormir aqui? A resposta veio em poucos dias. A lição aqui é de ouro. Seu MVP não precisa ser bonito, não precisa ser complexo nem escalável. Ele só precisa ser real o suficiente para provar que a demanda existe. E ponto final. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro caminho, a armadilha do excesso. É aqui que as boas ideias morrem, sabe? Sufocadas por complexidade, por 1 milhão de funcionalidades inúteis e o pior de tudo, pela total falta de validação com o cliente real. O Segway é o exemplo perfeito disso. A promessa era gigantesca: revolucionar a forma como a gente se move nas cidades. A tecnologia era impecável, a engenharia brilhante, mas a realidade foi um banho de água fria. O produto era caro, pesado e, vamos ser sinceros, nada prático para o dia a dia. Eles construíram uma solução tecnologicamente incrível para um problema que, no fim das contas, ninguém tinha. Agora, se o Segway foi um erro de produto, a Kibe foi um erro de escala monumental. Eles levantaram uma grana que a maioria das startups leva uma vida inteira para sonhar em conseguir, e isso antes de ter um único usuário. A gente está falando de 1,7 bilhão de dólares. Uma aposta de tudo ou nada em cima de uma suposição. E qual foi o resultado dessa aposta bilionária? Uma falência espetacular em menos de 6 meses. Eles criaram tipo um Netflix de vídeos curtos, uma plataforma caríssima, cheia de estrelas de Hollywood, só que eles esqueceram de fazer a pergunta mais básica de todas: as pessoas realmente querem pagar por isso? A resposta do mercado foi um sonoro não. Eles construíram um castelo magnífico e completamente vazio. Então, depois de ver esses exemplos tão extremos, um padrão começa a ficar muito, mas muito claro.
Não é sobre sorte, pessoal. Existe um método, uma forma de pensar que separa quem acerta de quem erra feio. Vamos dar uma olhada nesse padrão, lado a lado? E aqui, nesse quadro, a coisa fica cristalina. De um lado, os vencedores. Eles validam antes de construir. Eles começam pequenos para poder aprender grande. Testam com um público de verdade, não com a mãe e os amigos. Gastam com inteligência para comprar dados, não para comprar luxo. E ajustam o rumo com base nesses dados. Do outro lado, os fracassos. Constroem demais, muito cedo, complicam o que deveria ser simples, ignoram o cliente, que é a fonte de toda a verdade, e apostam fortunas na pura intuição. A grande lição é que o sucesso não depende da genialidade da ideia, mas sim da disciplina do processo. Com tudo isso em mente, a gente chega no ponto de ouro. Se empreender é arriscado por natureza, como é que a gente pode controlar esse risco? A resposta está numa fórmula, num processo que aumenta drasticamente as chances de sucesso. E a fórmula é um ciclo, sabe? Um processo contínuo de aprendizado. Primeiro, comece simples. Segundo, teste rápido. Terceiro, gaste pouco. Quarto, e isso é crucial, observe o comportamento real das pessoas, não o que elas dizem que fariam. Quinto, ajuste com base nos dados que coletou. E só então, só depois que esse ciclo provar que vocês estão no caminho certo, aí sim vocês expandem. Lembrem-se, no mundo digital, o vencedor não é quem tem a maior aposta, mas quem tem o ciclo de aprendizado mais rápido. Então, para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Olhem para o projeto de vocês, para a ideia que não sai da cabeça. A pergunta que define o jogo é esta: vocês estão no caminho da validação rápida, aprendendo com o mercado a cada passo? Ou estão no caminho de construir demais, apostando tudo numa única suposição? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. E assim a gente chega ao fim. Se essa análise trouxe alguma clareza para o próximo passo de vocês, considerem aprofundar o conhecimento com o nosso e-book. O link está aqui na descrição. Cada apoio significa muito para a gente e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo prático como este. Muito obrigada pela companhia e lembrem-se, validem antes de construir. Até a próxima!